da nossa comunidade de inovação. A gente está nessa Semana da Qualidade, e para essa Semana da Qualidade, a gente trouxe um papo da qualidade com uma pessoa de qualidade para conversar com a gente. Pode passar um, Fabi. Vamos relembrar aí algumas Essa coisas. agenda. A nossa agenda, né? Então, a gente tem uma talk e uma dinâmica com a Maria Vitória Cabreira. Daqui a pouquinho ela se apresenta para a gente aí. Pode pular. Só, né? Vamos voltar aqui para o nosso objetivo Smart, até onde a gente quer chegar com essas iniciativas, com o nosso programa de inovação. Já falei para vocês, vou continuar falando, a gente vai ver isso todo o encontro. Transformar o processo de cultura de inovação da nossa companhia através do trabalho em equipe, envolvendo todos os departamentos da Atlas, gerando resultados sustentáveis que impactem positivamente a jornada de consumidores e colaboradores nos próximos 2 anos. Tá certo? Então, esse encontro que a gente está promovendo hoje é mais uma das iniciativas do programa de inovação para conectar os departamentos e trazer, né, pessoas aí de fora para trazer alguns temas, algumas talks com a gente, para a gente discutir. Tá certo? Aqui a nossa jornada as jornadas do nosso programa, né? As iniciativas que a gente tem dentro do nosso programa de inovação. A gente rodou o nosso hackathon, foi um sucesso. Acho que mais para frente tem algumas fotos, né, Fabi? Dá para Isso, coloquei umas fotos ali para frente, o nosso convite do hackathon também. Se quiser passar, pode ir. Bora. Os nossos Aqui, últimos encontros. os nossos poucos últimos encontros que a gente teve, né? Já foram 11, não parece, mas já foram 11. E o próximo ano a gente vai ter muitos outros encontros, então aguardem. Vamos ver. Aqui algumas fotos, né? Para a gente relembrar. Eu vou compartilhar, acho que eu até compartilhei no. A gente tem um grupo no WhatsApp da comunidade de inovação. Acho que eu devo ter compartilhado com vocês lá a pasta com as fotos do Hackathon, né? Para quem não pôde estar lá com a gente, dá uma olhadinha em como que foi. Mas foi muito legal, a gente teve foram 36 participantes mesmo de equipes, né? Foram 7 equipes e a gente conseguiu coletar aí 7 propostas, né, de solução, 7 projetos, que agora a gente vai analisar elas melhor, né? Trazer as equipes aqui para discutir e avaliar qual delas faz sentido a gente explorar, né? Então, foram 2 desafios no hackathon que a gente levou. A gente levou um desafio voltado para rastreabilidade e identificação de produtos e um outro desafio voltado para manutenção preditiva. A gente teve aí um grande apoio, grande participação do pessoal da fábrica, área de processos, área da manutenção, os nossos mentores, né? Algum deles eu já estou vendo aqui. Foi bem legal mesmo, foi uma experiência muito legal. Para os organizadores, algum está aqui, tem alguns no Zoom também, 24 horas lá, sem dormir, tomando energético igual louco, pareciam estavam ligados no 220, mas foi muito legal mesmo. Convido a todos aí, quando tiverem oportunidade de participar, participem, porque é uma experiência muito legal mesmo. Dá para passar mais um, Fabi? E, como eu falei para vocês, né? Semana da Qualidade, a gente vai falar um pouco sobre inovação na qualidade e o tema, e aí o pessoal, a Maria Vitória vai comentar com vocês, quer trazer, né, abordar aí a consciência da qualidade. Eu acho que eu não vou me estender muito aqui, eu vou convidar a Maria Vitória, quero agradecer ela já por ter aceito o convite para conversar com a gente. Acho que vai ser muito legal mesmo. A Maria Vitória está direto do Rio de Janeiro, né? E ela é ergonomista na Nissan. Então, ela vai trazer aí um pouco do que ela tem de experiência. E vamos trocar uma ideia, vamos aproveitar para perguntar, para conversar, entender e tomar nota das coisas aí que a gente vai
vai conversar hoje, beleza? Qualquer coisa, de instabilidade na internet, pessoal, mandem no chat, tá? A maioria das pessoas, elas estão online mesmo. Esses encontros, eles estão gravados, tá? Eles ficam gravados, a gente vai disponibilizando eles no nosso site. Para quem ainda não acessou o nosso site, é atlasonfire.com. Nesse site, a gente tem todos os cofacilitadores, a gente mostra todas as jornadas do nosso programa, tem o acesso para os encontros, para a gente assistir depois, tem a galeria de fotos e tudo mais, então tem bastante coisa lá, a gente está atualizando aí, conforme vai passando as etapas do programa, beleza? Querem, então, para a gente se manter informado, pessoal, tudo no site, nos grupos, e vamos compartilhando as coisas aí. Fechou? Maria Vitória Cabreira, muito obrigado. Seja muito bem-vinda. Essa é a nossa companhia, essa é a nossa turma. E, por favor, fique muito à vontade aí. Conte com a gente e vamos trocar ideia. Agora a estrela é você, o palco é seu. A estrela não, mas vou tentar aqui. Bom, um bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite. Realmente eu sou suspeita para falar sobre qualidade, para falar, enfim, sobre algum dos assuntos que eu quero que a gente reflita sobre aqui. E desde já me coloco à disposição, qualquer dúvida. Inclusive, até falei com a Fabiana, eu me sinto lisonjeada e não sei se foi uma coincidência, mas hoje é o Dia Mundial da Qualidade, então eu fico muito feliz de falar sobre no dia tão especial. Tudo bem que muitas empresas celebram a semana, né, porque não é só um dia, mas é a semana, mas oficialmente hoje é. Então, muito agradecida. Só para me apresentar, já para quem não me conhece, o sotaque em si, na verdade, é porque eu sou boliviana, tá? Eu sou boliviana, trabalho hoje aqui, estou aqui no estado do Rio de Janeiro, porém estou falando aqui de Resende, da fábrica de Resende, da Nissan. Então, trabalho como ergonomista na Nissan, trabalhando com engenharia do trabalho, e também sou professora da UERJ. Sou professora de gestão da qualidade e desenho técnico, então tem tudo a ver, vocês vão ver. Então, só para dar início sobre a consciência da qualidade, eu vou só ressaltar já até, olha, para montar esse material, eu pensei muito já o que a gente poderia trazer, né? O que eu poderia falar, mas já pensando já em diversas coisas, né? A consciência é o que está dentro de nós e já pensando já na diversidade, equidade e inclusão, que hoje todas as empresas estão falando, por isso essa consciência que está dentro da gente e em todas as esferas. Então, é isso que eu vou trazer para vocês. E aí, algumas coisas que a gente vai falar sobre o que é a qualidade, quem aplica, por quê, onde e como. E aí eu queria iniciar essa conversa com vocês fazendo essas perguntas e saber o que vocês acham, se vocês conseguiriam me ajudar a responder, ou pelo menos só para eu dar um pontapé inicial à nossa conversa. Fabiana, você pode começar? Por Claro, favor, posso sim. compartilhar. Compartilho daqui, pessoal. A gente montou um Mente, então vai aparecer um QR Code aqui na tela de vocês. Só vou interromper o seu compartilhamento, tudo bem, Maria? Sim. Você precisa que eu pare? Conseguiu. Consegui daqui, fica tranquila. Eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal, o nosso Mente. Para quem não conhece essa ferramenta, a gente aponta a nossa câmera do celular no QR Code, já entra automaticamente, mas eu também vou disponibilizar o link para vocês aqui no chat para quem quiser entrar do computador, tá? E aí eu vou colocar as perguntinhas aqui na tela e assim que vocês respondem, elas aparecem aqui automaticamente para a gente também, que aí todo mundo tem acesso ao que todo mundo está respondendo de forma anônima, então fiquem tranquilos. Vou deixar aqui uns 30 segundinhos no QR Code para a galera ir entrando. E qualquer dificuldade, qualquer dúvida para vocês entrarem, podem me acionar aí, mandar no chat que a gente resolve. Beleza? Vão dando um joinha aí para quem for conseguindo entrar. Mike deu ok. A turma é grande, Turma hein? deu ok. Até agora, 45. Sim, Se a gente conseguir 50%, 10% já é ótimo. verdade.
Só para conhecer, entender o que vocês entendem sobre esse assunto, o que vocês acham que seria a qualidade, só para a gente iniciar. E aí depois eu vou conversando com vocês e falando um pouco, dando exemplos da minha trajetória, né? E juntando o que a gente vê na teoria e na prática. Então, não tem como fugir dessas duas áreas. Então, por isso que tem essas questões. O professor precisa saber, né, como que estão os alunos. Isso aí. Como que está o conhecimento dos alunos. Pessoal, vou colocar aqui na primeira perguntinha, então, tá? E ó, já temos várias respostas. Que legal. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Vamos lendo algumas, então. O que é a qualidade? Satisfação do cliente, conformidade dos requisitos estabelecidos, fazer certo desde o começo. Nossa, já estou vendo palavras-chave aí, muito bem. Fazer certo da primeira vez, excelência em produtos, serviços de atendimento de requisitos, perfeição, confiança, padronização de requisitos, busca da melhoria constante, padrão, produzir de forma consciente, fazer certo, estou vendo bastante fazer certo. Vamos ver. Qualidade é quando o objetivo ou algo acontece, consegue ter repetitividade sem perder suas características. Ótimo. Outra padronização, procedimentos. Não podemos esquecer dos procedimentos. Processos bem definidos, melhoria contínua. E, de certa forma, um nível de perfeição dos processos e tudo. Excelência. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Podemos passar para a próxima? Quero que vocês já fiquem fixando algumas palavras-chave que vocês mesmos já estão falando, né? Melhoria contínua, né? Processos, pode ir. Quem? Quem que faz acontecer essa mágica de excelência? Vamos ver as perguntas, as respostas, na verdade. A pergunta está aí. Todos nós. Unânime, hein? Eu. Muito bem. Pessoas, processos, todos nós, toda a organização. Nossa, estou gostando de ver, está todo mundo com uma consciência plena sobre as suas responsabilidades. Ótimo, ótimo, muito bom. Pode, todos os colaboradores. Acho que a resposta é unânime, né? Exatamente. Então, todos com plena consciência, tá ótimo. Isso todas aí. as áreas. E a nossa próxima aí. Por quê? Por que a gente aplica a qualidade, no caso? Tem essa consciência. Por que a gente precisa ter essa consciência de qualidade? Vamos lá. Atender sempre o nosso cliente, sempre é o foco principal, certo? Clientes são os nossos consumidores. Garantir as expectativas. Satisfazer os clientes. Expectativa dos consumidores. Acho que a gente vai chegar numa resposta unânime também aqui. Manter um padrão atendimento para atender os nossos clientes. Garantir a sequência do negócio. Já começou a aparecer uma outra palavra importante também, a sustentabilidade, para se perpetuar no mercado de trabalho. Moral de nossa marca, com certeza. Reduzir custos também, para garantir um ambiente de trabalho saudável. Tem que ter esse equilíbrio, né? Entre trabalho, entre a nossa vida pessoal, profissional, tudo isso. Sustentabilidade em geral, com certeza a gente vai falar sobre. Então, para não ter perda de valor na percepção do produto e a marca, com certeza.
aumentar os lucros, atender às expectativas, manter a competitividade do mercado. Começamos a falar sobre competitividade. Olha, já estou vendo aí muitas notas 10, hein? Muito bom. Ter melhoria contínua, certo? Pode continuar. Perfeito. Eliminar Podemos ir para a desperdícios. próxima? Ótimo. Até agora está todo mundo aprovado. E aí, nessa última, eu juntei onde e como na última perguntinha. Isso. Então, onde que a gente aplica a qualidade e como? Aonde que está? Independentemente de ser produto ou serviço. Nos postos de trabalho, ó, gostei. Em todos os setores da empresa, nos pequenos detalhes, nas etapas do processo, em todos os processos e serviços, em todas as áreas. Como? Até o momento todo mundo está falando aonde, mas como? Como que eu vou conseguir implementar qualidade, ter esse valor dentro da minha empresa? Alguém? Em todas as etapas. Ter disciplina, gerenciamento de rotina, né? A gente é muito importante, faz parte das ferramentas da qualidade, vocês devem conhecer muito bem, aplicar. Acompanhar Campanhas de de conscientização, conscientização. legal. Estamos aqui, né? Estamos nesse momento, estamos parando para falar sobre, para a gente parar e refletir, porque no momento assim, no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente não para pensar no que a gente faz. Nós, assim, muitas vezes a gente, pela correria, não tem a plena consciência, né? Então é um momento hoje, por isso que foi instaurado hoje o Dia Mundial, a Semana Mundial da Qualidade, para a gente parar e pensar o que a gente está fazendo. Conscientização de todos os envolvidos, com certeza, pessoas e processos, promoção das iniciativas pelos líderes, frequência e acompanhamento, criando uma cultura para fazer certo da primeira vez, padronização, processos, ótimo. Então, a última onde, em qualquer circunstância da nossa vida, é contínuo, como atendendo requisitos da moral do local onde estamos e no que acreditamos, ou do que acreditamos. Ótimo, muito bom. Olha, fiquei muito feliz. Então, na verdade, as perguntas iniciais são só para trazer algumas reflexões, porque a reflexão começa com a gente, como eu falei, não, por isso que eu comecei com essa imagem, né? A reflexão começa por nós mesmos. E tudo que eu vou falar aqui para vocês, na verdade, não é novidade, vocês todos já sabem, só que é aquilo, a gente precisa parar para refletir e pensar em algumas questões. Preciso compartilhar, Fabiana, só um minutinho, desculpa. Sim, né? Novamente. Isso. Aí, se puder colocar em tela cheia também, Maria, tem como ir? Agora, está em tela cheia para Foi. vocês? Tela Ótimo. cheia, tá ótimo. Obrigada. Então, dando continuidade agora, só um minutinho, eu vou... Aqui. Beleza. Então, desculpa. Então, o que seria qualidade? Até algumas pessoas já começaram a responder. De uma forma transcendental, é excelência inata. Pensando no produto, já é que esse produto retém todas as atribuições perfeitas desse produto, né? É uma questão, eu consigo ter são variáveis que eu consigo mensurar quando a gente pensa num produto. Já quando eu num serviço é um pouquinho mais difícil, uma questão intangível, né? Quando a gente pensa no usuário, ele fala que a qualidade são produtos com melhor qualidade, consequentemente vão atender os desejos dos meus consumidores, ó. Já começaram a aparecer as palavras-chave que vocês já foram colocando. Quando a gente pensa na produção, a qualidade seria essa variável mensurável, novamente, que está dentro da conformidade do planejado e o executado. Ó, já foi falado aqui também. Só um minutinho.
E em relação a alguns, até acho que comentaram também em relação ao valor. A gente entende que produtos, inclusive, que são produtos de excelência, são aqueles que têm um maior valor, ou que são os que são mais baratos, são os que têm menos qualidade. Então, isso aqui são alguns viés que a gente precisa refletir. Tem das mais diversas formas de vocês pensarem sobre o que seria a qualidade, né? Eita, só um minutinho que travou aqui. Agora foi. Então, só que para a gente fazer essa reflexão e entender mais, um pouquinho melhor, a gente precisa ver o nosso passado, né? O nosso passado nos condena, ou muito pelo contrário, o nosso passado nos ensinou a ter essa consciência plena, porque a qualidade e essa consciência a gente só vai aprendendo com o tempo, né? Com a vivência. Então, é um nível de maturidade que a gente consegue atingir. Então, na qualidade não é nada diferente daquilo. Então, a qualidade em si iniciou na indústria, depois da Revolução Industrial, onde a gente passou pela primeira era da qualidade, que era focada mais na eliminação dos erros. Na verdade, na Revolução Industrial começou com o artesão, né? O artesão retentor de todo o conhecimento, ele que produzia, ele mesmo que inspecionava o produto. Então, focou ainda, por isso que iniciou nessa etapa, né? A inspeção 100% dos produtos. E o foco era eliminar esses erros do produto, controlar mais o produto em si. A gente passou para a segunda era, que foi o controle da qualidade, aí já começaram a aparecer controles, dados estatísticos, métodos estatísticos, né? A procura de um padrão de qualidade. Passamos depois para a terceira era, que era a garantia da qualidade, já de uma forma mais sistêmica, uma forma mais abrangente, para entrar na quarta era da gestão da qualidade total, que aí é realmente ter todas as pessoas envolvidas na resolução de problemas, que é o que a gente viu, né, nessa resolução, todos envolvidos, e hoje a gente está falando, na verdade, de uma nova era. A gente não fala mais só de forma de sistemas de gestão, e sim, a gente já entrou num nível de maturidade que a gente está procurando a perfeição da qualidade. A gente quer ser um mercado competitivo. O Brasil quer ser referência, quer começar a ser visto no mundo. Então, aí que começa essa nova consciência que a gente precisa refletir, né? Como que eu vou conseguir isso? Então, lembrando que cada vez mais, hoje, o mercado está mais competitivo, certo? E um fator determinante é eu entender os meus concorrentes, inclusive internamente e externamente, seja para qualquer organização, seja industrial, seja para prestadoras de serviço ou até mesmo para pessoas. As pessoas precisam continuar se aprimorando, certo? Para quê? A concorrência está muito grande, então a gente precisa mostrar o nosso diferencial, por que eu mereço estar nessa vaga, por que o meu cliente precisa ou deve comprar o meu produto, então preciso conhecer muito bem quem é o meu concorrente, para a partir daí eu conhecer as minhas fortalezas, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades, porque hoje é assim que a gente consegue ter esse nível de maturidade, de qualidade, não precisamos hoje inventar a pólvora, né? Então, foi falado a questão até nas palavras-chave, a concorrência, precisamos conhecer os nossos concorrentes. E aí, novamente aqui, quando a gente entra em quem o aplica, aí todos até responderam todos, muito bem, mas aí a gente vai um pouquinho além. São todas as áreas de operações ou dos processos, em todos os níveis hierárquicos, né? Então, a gente vai desde o chão de fábrica, aquele funcionário que está lá montando o produto, mas, inclusive, também vai desde aquela pessoa que está fazendo o 5S, né? A limpeza da área, porque cada um tem o seu papel. Porque se eu tiver um ambiente insalubre, um ambiente sujo, poluído, eu já não vou me sentir bem no meu posto de trabalho. E tudo isso vai ter só consequências em quê? No meu produto final. Então, inclusive, eu preciso ir desde aquele operador que está naquele chão de fábrica até o nível mais alto da empresa. Todos precisam estar bem alinhados, né? Então,
vocês já falaram, todos, em todos os níveis, desde o operador até a alta liderança, e todos estrategicamente estar muito bem alinhados. Então, e por quê? Vocês também deram as respostas. Porque ela permite, no caso, quando eu tenho essa consciência, eu aplico, eu tenho um produto de qualidade, eu permito que os meus clientes tenham suas expectativas atendidas. E como que eu vou conseguir isso? Tem N ferramentas e tem, inclusive, várias empresas que já têm o programa de zero defeito. Mas não acaba por aí. Então, dentro da pergunta aonde, né? Aonde, vocês já também responderam. Isso engloba em todas as atividades do processo. Inclusive, quando a gente fala de todas as atividades, vai desde eu conhecer a minha matéria-prima, o meu fornecedor, eu garantir que ele realmente me entregue um produto de qualidade, certo? E dentro do meu processo, eu consiga produzir na hora certa, no momento certo, com a quantidade certa, para conseguir atender, no caso, conseguir entregar um produto de qualidade. Então, aonde? Em todo o processo, em toda a cadeia. Quando a gente fala em toda a cadeia, e a gente falou também que existem diversos programas de zero defeitos, a gente tem que parar para refletir um pouquinho mais. Quando eu peço para os meus funcionários, eles me entregarem ou eles produzirem produtos com qualidade e todos têm a plena consciência, a gente tem que pensar também sobre quais as condições de trabalho que eu dei para esses funcionários, para eles conseguirem entregar um produto com qualidade. Então, isso vai no centro mesmo do posto de trabalho. Eu gostei também, dentro das palavras, das respostas que vocês falaram, estava o posto de trabalho. Então, aí nasce o meu produto, certo? Claro, vem desde a matéria-prima, vindo adequadamente, na quantidade certa, nas características certas, mas que condições eu dei para esse funcionário, nesse posto de trabalho, para ele conseguir executar as tarefas que foram atribuídas a essa pessoa? Quais as máquinas e equipamentos que eu dei? Será que são as mais adequadas? São de fácil utilização? A organização do trabalho, eu dei um tempo ciclo adequado para essa pessoa realizar essa quantidade de operações? O ambiente físico é o ambiente que contribui para especificamente ele conseguir realizar o trabalho adequadamente? Um exemplo que eu dou, até tem, puxando aqui já para o meu lado, né? Na indústria automotiva, tem um posto de inspeção da qualidade. Então, lembrando, existem ainda, não foi nessa evolução que a gente teve da qualidade, né, da inspeção para o controle e até a gestão da qualidade total, de uma forma geral, a gente não, uma era não eliminou a outra, muito pelo contrário, a gente evoluiu, a gente amadureceu. Mas nessa evolução, como vocês sabem, ainda tem os postos da qualidade, de inspetor da qualidade. E aí eu coloquei um posto de inspeção de qualidade de defeitos que ele identifique, defeitos de pintura no carro, logo depois que o carro sai da shower, que é aquele chuveirão, né? Aquele car wash, que o carro entra e aí o carro sai. Mais uma vez, em relação ao ambiente. O ambiente é um ambiente onde o operador ele tem uma iluminação que fica um pouco mais alta, tem um ventilador por questões climáticas, né, da região, precisa dar um ventilador, fica na cara do operador e ainda quando o carro sai do shower, sai com umas gotículas de água. Então, como que eu vou pedir para esse operador fazer uma inspeção de defeito, no caso, identificar defeitos de pintura, num ambiente completamente perturbador, onde a água já dá um efeito de ilusão, ele não consegue ver corretamente. Então, a gente realmente precisa entender quais as ferramentas que eu dei para esse operador conseguir entrada, quais as ferramentas, né, corretas para ele conseguir me entregar um produto com qualidade, e eu aí sim não ter retrabalho, não ter refugo, não ter defeitos, e, consequentemente também, no momento que eu vou só enchendo esse operador de só questões negativas, eu estou levando ele a uma fadiga.
E essa fadiga é uma contribuição de vários fatores, dentre eles, preocupações em casa, certo? Dentre eles vem, se ele não tiver as ferramentas ou os elementos necessários para ele realizar o trabalho dele, vai ser mais um fator, porque ele está sendo cobrado, certo? Aí vem a cobrança da empresa. Então, eu quero que vocês parem para refletir. Esse aqui ainda a parte ainda muito conceitual. Já vou dar alguns exemplos mais específicos. E aí, a gente, quando fala realmente quais as condições que eu dei para esses funcionários trabalhar, eu preciso entender, eu entendo como empresa, a empresa tem que ver a questão da capacidade produtiva, mas a gente precisa entender a capacidade humana. Então, por quê? Se eu tenho um operador ao longo do dia, a nossa performance como humano, a gente sabe muito bem, tem pessoas que são mais vespertinas, outras que são mais matutinas. Ao longo do dia, a nossa performance como humano, ela é variante. Eu começo com uma disposição e ao longo do dia, principalmente até depois da hora do almoço, que o meu organismo começa a ficar um pouquinho mais lento, eu começo a baixar a minha performance e consequentemente, inclusive também, no final do dia, eu já estou com o corpo cansado. Então, a minha performance também vai ser diferente. Então, tem a minha degradação normal como humano, né? Tem essas variáveis como humano. Eu tenho as minhas variações no meu sistema produtivo também. A gente precisa recuperar volume produtivo. Só que o problema é a gente chegar a essas interseções, porque é nessas interseções que ocorrem os acidentes. E aí, o nosso objetivo como empresa é realmente ter esse distanciamento adequado, de forma sustentável, entre o desempenho do operador e o desempenho do sistema. E aí, assim, a gente consegue falar de uma forma sustentável, de uma forma que esse funcionário consiga, inclusive, trabalhar por longo tempo, né, dentro da empresa, porque a gente sabe quanto custa a gente fazer essa reposição de mão de obra, uma mão de obra qualificada. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, eu realmente preciso valorizar esse meu funcionário, pensar em que condições de trabalho eu dei a ele para ele conseguir realizar certo da primeira vez. Eu escutei, aqui já vem como, né? Através da melhoria contínua, vocês já responderam também, como que eu faço qualidade, melhoria contínua, de forma sistêmica. Não adianta mais eu focar em um único problema, em resolver um único problema se eu não resolvi todo o processo. Eu preciso analisar, na hora de eu analisar a minha causa raiz, do que causou esse defeito, eu preciso ver todo o processo de forma sistêmica, para aí sim eu conseguir exigir a esses meus funcionários que consigam fazer certo da primeira vez. Então, quando a gente fala de melhoria contínua, acredito que vocês devam também ter essa prática de Kaizen, né? Que é essa busca da perfeição, aonde eu vou colocar o meu funcionário, que é aquele expert, aquele operador que está 8 horas por dia naquele posto de trabalho, certo? Não tem ninguém mais do que ele ser o expert daquele posto de trabalho, porque ele que está aí sabe quais são as dores dele. Inclusive, quando a gente faz uma abordagem, a gente tem que fazer essa abordagem para o funcionário. Você tem alguma sugestão de melhoria que possa facilitar a sua atividade? Quando a gente faz essa pergunta, essa abordagem, aí a gente, inclusive, já está instigando a esse funcionário já nos trazer soluções. E é ali que nasce, muitas vezes, muitas soluções com inovação. Não precisa, mais uma vez, inventar a roda. É só ver com outro olhar, fazer uma outra abordagem, trazer uma outra forma de modelo, né, de trabalho, que quem sabe seja, inclusive, até replicável para outras áreas. Aí vem a questão do benchmarking, inclusive, dentro da empresa. Então, mas o principal é falar com esses colaboradores, com esses experts, montar essas equipes, e aí, a partir daí, sempre, e inclusive fazer isso periodicamente, né? Que tem esse momento. Muitas empresas até utilizam o DDS, que é o Diário, né, de Segurança,
logo no início da jornada, inclusive quando fazem a abertura do posto de trabalho, aí as pessoas podem discutir, inclusive já identificar algum problema de alguma ferramenta, de alguma peça que não está vindo em conformidade, né? Porque hoje os nossos operadores, os nossos funcionários, são os nossos olhos dentro da fábrica, dentro do nosso processo, do nosso produto em si. Mas lembrando, a gente não pode colocar toda e qualquer responsabilidade sobre os nossos funcionários se a gente não deu as ferramentas e as condições necessárias para eles conseguirem realizar a atividade de forma correta, para conseguir fazer certo da primeira vez. Então, uma coisa é fato, a gente não conseguiu eliminar a inspeção, mas a gente... Porque com a inspeção, o que quer dizer isso? Dando a mão somente ao inspetor não vai garantir que meu produto vai nascer certo, certo? A gente tem que devolver esse dever, essa responsabilidade para os nossos trabalhadores, para que eles consigam intervir no momento certo, em tempo real, chamar o supervisor, chamar o coordenador, enfim, escalonar dependendo da demanda, para que a gente consiga agir na causa raiz, né? Então, isso não sou eu que falo, já existem essas ferramentas, né, que foi da Toyota. Na verdade, qualidade existe desde, que eu falei, a Revolução Industrial, né? Desde 1930 já existem ferramentas da qualidade. E, então, desde 51 existe o controle, né, da qualidade. Então, assim, a gente tem tem N ferramentas para a gente garantir, como a gente está dentro de uma linha de produção, conseguem ser variáveis mensuráveis, que eu consigo controlar. Agora, o que eu preciso enfatizar e trazer à tona é a abordagem de como que a gente agora vai evoluir. Lembrando, a gente já está num nível de maturidade onde a gente, para fazer frente a esse mercado competitivo, né, eu preciso ter um nível de excelência. E com esse nível de excelência, que inclusive tem as diversas ISOs, né, para trazer essa abordagem, eu preciso ir além dessas ISOs, preciso entender de uma forma mais global, é o que a gente vai ver aqui logo em frente. Esse aqui, na verdade, é só um estudo de caso que eu trouxe para vocês, inclusive aqui dentro da Nissan. O que aconteceu? Em 2013, a fábrica iniciou, certo? Com o nosso carro Marte, depois em 2015 entrou o Versa e em 2017 entrou um Kicks. Eram 3 modelos diferentes. Só que isso é ótimo para a empresa, trazer, né, diversificar os nossos produtos, porém, a gente começou a identificar algumas questões. Como nível de planta, claro, precisava ser uma planta cada vez mais performante, começou a reduzir o número de DSTR, que é o número de headcount, vamos colocar assim, de pessoas. Consequentemente, começou a aumentar o número de absenteísmo. Inclusive, a gente começou a identificar o número de queixas osteomusculoesqueléticas. E aí, a partir daí, a gente começou a verificar, a ver que existia uma tendência que a gente ia entrar num colapso. Foi aí, inclusive, que a gente verificou, em um ano, houve um aumento de 2,2 milhões na sinistralidade do plano de saúde. Para quem não sabe o que seria essa sinistralidade do plano de saúde, seria o quanto que os meus funcionários utilizam o plano de saúde, com tratamentos, com atendimentos, e assim por aí vai. Então, a partir daí, o que foi feito? A gente definiu uma prioridade. Ok, a gente tinha o nosso mapeamento da fábrica de quantos postos vermelhos são aqueles postos críticos, que eu preciso trabalhar imediatamente. Quantos postos críticos a gente tinha e o nosso objetivo era reduzir esses postos críticos. Então, a gente traçou, a gente mensurou, fez um benchmarking a nível mundial, mas acabou que a gente fez dentro da aliança por questões normativas, né? Que no caso a Renault tem as mesmas leis normativas aqui no Brasil, então a gente utilizou como referência a Renault, definimos o nosso objetivo, a gente quer chegar de, sei lá, 30% a 10% de postos vermelhos em um X período de tempo, e aí a partir daí a gente definiu as nossas contramedidas. Ou seja, as nossas condições de trabalho a gente precisou rever.
E aí, a partir daí, a gente fez um plano de ação de 47 projetos, trazendo um investimento de 57 milhões de reais para a nossa empresa. Tudo isso mostrando que era muito mais caro eu não ter condições de trabalho adequadas do que eu permanecer dessa forma. E aí, por que trago isso? Dentro do estudo de caso, a gente percebeu que postos vermelhos geram 7 vezes mais defeitos do que postos verdes. Postos verdes, a gente classifica os nossos postos de trabalho entre vermelhos, que são muito críticos, amarelos, que têm algum tipo de restrição, e verdes, que são os nossos postos amigáveis, postos tranquilos de se trabalhar. E aí a gente percebeu que todas as plantas que possuem 65% de postos verdes possuem menos de 10% de defeitos, e aí tem os diversos níveis de defeitos. Inclusive, conseguem atingir 95 de STR, que na verdade seria a entrada, né, o planejado versus o que sai de produtos realmente produzidos. Então, não sou eu que falo, mais uma vez, a importância, vocês mais do que nunca sabem, quando a gente fala de qualidade, a gente fala de dados. Então, esses dados precisam ser confiáveis, precisam estar claros para todos, para aí sim, e claro, as pessoas precisam estar preparadas para conseguir entender e tratar esses dados. Esse aqui é um estudo de caso específico, só trouxe que foi dentro da área da montagem. Esse aqui foi um defeito que chegou com quebra de imagem da empresa, quando o defeito já chegou no meu cliente. Esse aqui foi uma montagem específica do dreno do ar-condicionado, que era uma mangueirinha que vem embaixo do painel, exatamente a primeira foto, onde eu tenho um operador, onde era feito essa operação. E como chegou no meu cliente, aí tem uma quebra de imagem. Qual o problema de eu ter essa quebra da imagem? Eu posso perder o meu cliente. E a gente sabe que é muito mais difícil eu conseguir agregar novos clientes do que eu reter os meus clientes. Então, e outra questão, logo de imediato, a primeira questão que foi levantada, vamos colocar um posto de inspeção para que eu consiga garantir 100% a montagem dessa mangueirinha, desse dreno de ar-condicionado. Só que não é assim, eu não vou garantir, eu estou só criando uma nova condição novamente ruim, onde o acesso é ruim. Um posto de trabalho onde eu trabalho às cegas, a mangueirinha era preta, o tapete era preto, o painel era preto e ainda o acesso a essa montagem era difícil. Como, mais uma vez, qual condição de trabalho que eu dei para esse funcionário para ele conseguir fazer certo da primeira vez? Então, através de uma intervenção, junto com diversas equipes, né, diversos envolvidos, mais uma vez, desde a alta liderança até o operador, e ajudando a identificar a solução, a gente chegou a realocar essa operação específica da montagem da mangueira do ar-condicionado, do dreno do ar-condicionado, para um outro posto, onde a gente implementou, olha, aqui o Kaizen, uma plataforma, que aí, neste caso, o carro já está suspenso, então tem uma outra altura, eu consegui implementar uma plataforma deslizante e elevatória para ele conseguir, sim, ter o ângulo de visão e um acesso melhor para ele conseguir fazer a montagem. E aí, sim, aqui, claro, nesse posto de trabalho, ainda permaneceu o posto de inspeção, lembrando, eles queriam mudar o posto de inspeção que existia, que era uma inspeção visual, para uma inspeção tátil. Então, já ia criar um segundo posto vermelho. Então, quando eu falo que a gente precisa ter essa consciência e ver de uma forma mais abrangente, nesse mercado cada vez mais competitivo, a gente precisa entender que hoje, bom, existe o sistema de gestão integrada que engloba todas as áreas, meio ambiente, responsabilidade social, saúde e segurança do trabalho e qualidade, porque eu não consigo só pensar no meu produto final sem hoje os meus clientes querem saber de onde que vem essa minha matéria-prima. Eu não posso, por exemplo, tem o exemplo da indústria têxtil. Esse aqui é lá na China e no Cazaquistão, alguma coisa assim, onde existem condições de trabalho análogas à escravidão. Imagina, se o meu tecido, eu sei que ele vem lá de uma situação análoga à escravidão. No meu processo produtivo, dessa transformação, eu vou poluir a água. Essa água que chega até a casa das famílias, dessas pessoas que trabalham dentro da minha fábrica. Olha como que começam a se juntar. Não tem como a gente pensar isoladamente, fracionadamente.
né? Por isso que a gente precisa pensar de uma forma sistêmica, porque se eu poluo os rios, essa água que chega nas casas das famílias que trabalham das famílias dos funcionários que trabalham na minha empresa, eles vão começar a adoecer e, consequentemente, vão começar a faltar, certo? E até mesmo o meu produto final. Então, dentro desse ciclo, eu preciso, mais uma vez, hoje, nesse mercado competitivo, os meus clientes são cada vez mais exigentes. Isso não sou eu que falo, né? Isso está 100% alinhado com as ODS, certo? Então, não tem mais como eu pensar só numa ISO, especificamente, só no meu produto final, sem eu pensar em questões ambientais, sociais e governamentais, né, de uma empresa que não tenha corrupção, de um país que não tenha corrupção, certo? E elas começam a ser pensadas como parte essencial para análise de riscos e de investimentos. Hoje eu vou conseguir trazer investidores se eu conseguir atender de forma adequada todas essas questões ambientais, sociais e governamentais, porque isso acaba impactando no meu produto final e, consequentemente, na sociedade, né? Então, qual o desafio que a qualidade pretende enfrentar e vencer? Ó, é grande, hein? Então, a gente já falou de algumas questões, né? Basicamente, eu preciso ter um diferencial competitivo dentro desse mundo, desse mundo complexo, né? Então, a gente falou sobre algumas questões operacionais que vocês têm muito bem claro, essa redução de defeitos, redução dos custos, redução do retrabalho, aumento da produtividade. Um nível tático, preciso ter pessoas mais preparadas para conseguirem entender esses números e tomar a decisão certa, né? E, principalmente, a nível estratégico, preciso garantir a sobrevivência da minha empresa. E como que eu vou garantir isso? Aumentando o nível de maturidade e tendo crescimento contínuo. Eu preciso entender que a qualidade não é mais só a qualidade do meu produto, a qualidade do meu processo, e sim é um valor que vai garantir que a minha empresa se perpetue no mercado. Eu ter um diferencial estratégico competitivo, né? Aí a gente está pensando em sustentabilidade da forma mais abrangente, a qualidade de uma forma mais abrangente. E para isso, como que a gente consegue fazer isso? Eu preciso mais do que nunca pensar, cuidar das pessoas. Então, nós precisamos cuidar das nossas pessoas, que eles com certeza vão cuidar da qualidade dos nossos produtos, lembrando com que condições de trabalho que eu estou exigindo, né? Que eu dei a esse funcionário para ele conseguir trabalhar adequadamente. Então, eu cuidando das minhas pessoas, eu consequentemente, eles cuidam da qualidade e, consequentemente, aí a gente vai cuidar dos nossos clientes. Então, a gente precisa ter essa visão, essa gestão estratégica, esse pensamento que todos, como vocês falaram, a qualidade depende de todos, desde aquele funcionário que limpa o chão até a alta liderança, pensando cada um com as suas com o seu poder, né, de tomada de decisão. E só para finalizar, né, lembrando hoje o nosso Dia Mundial da Qualidade, que ele é celebrado desde 1990, que foi quando a ONU estabeleceu hoje esse dia tão importante para a gente parar e refletir, e nada mais, nada menos do que fazer hoje numa conversa com vocês, que agora eu quero ouvir de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Aqui deixo para vocês o meu contato, certo? Profissional, pessoal, e também esse aí seria meu telefone. Eu só tenho a agradecer. A gente que agradece, Maria Vitória, foi ótimo. Muito obrigada aí por topar essa com a gente, e a gente levar aí mais um encontro da comunidade aqui para o pessoal da Atlas, coincidindo com o Dia Mundial da Qualidade, né? Muito bacana isso. E aí, pessoal, quem tiver dúvida, quem tiver algum insight, algum comentário, fica super à vontade, que esse momento aqui agora é justamente para isso, para a gente aproveitar a Maria Vitória aí com a gente, conversar, e fiquem à vontade aí para a gente iniciar o nosso papo.
Eu vou, já que ninguém puxou ainda, eu vou puxar aqui um negócio que a gente tinha falado até no nosso papo ontem, né, Maria? Que é algumas dicas, né? Como que a gente faz para coletar, para abordar o colaborador que está lá na operação, sabe? Está lá parafusando o parafuso, né? Está lá na pegada. Como a gente faz para coletar esses dados de quem está lá, sabe? Como é que a gente pode fazer essa abordagem? Como a gente pode trabalhar isso? Então, aí que vem o olhar do especialista. Eu acho que isso não sou eu que falo, já é uma prática japonesa que existe, né, desde, sei lá, desde a época de 50, onde inicialmente quem é a pessoa mais próxima do operador? Seria o supervisor. Então, ter inicialmente uma coisa, pensando já numa estrutura que você tem, esse supervisor tendo essa abordagem, se aproximando desse funcionário e começar a instigar eles com a pergunta certa. Eu acho que o principal é estar na pergunta certa. O que você tem alguma sugestão de melhoria que possa facilitar a sua operação? Muitas respostas vão vir, porque se a gente começa a abordar a pessoa, você tem algum problema, alguma dificuldade? Quando a gente fala começa com você tem algum problema, alguma dificuldade, opa, logo em seguida o funcionário já dá um pé atrás porque ele acha que está sendo fiscalizado, e aí isso não é legal, acaba qual é a palavra certa que eu quero usar? Não é oprimindo, mas enfim, acaba deixando um pouco inconfortável, né? Não, desconfortável para a pessoa. Então, eu acho que inicialmente a minha dica seria a forma de abordagem. Perguntar, você tem alguma sugestão de melhoria? A empresa, todas as empresas já estão nessa busca dessa melhoria contínua. Então, vamos utilizar as nossas palavras-chave. Então, você tem alguma sugestão de melhoria que possa facilitar a sua atividade? Porque a partir do momento que, inclusive, a gente facilita a atividade dele, ele começa a trabalhar com maior tranquilidade. Lembra da fadiga, da performance humana ao longo do dia, que vai ficar, no final do dia, ele vai ficar mais cansado? Inclusive, existem diversos estudos falando que a maior quantidade de defeitos ocorrem aonde? No final do expediente, ou até mesmo no final da semana, né? No início e final de semana. Início porque agora está vindo, né, do final de semana descansado, acaba que não presta atenção. Uma outra questão que eu até não falei e eu gostaria de enfatizar é a questão do rodízio, né? O job rotation. Isso também, por que eu falo isso? E aí, respondendo também, vinculado à tua pergunta. Porque no momento que eu tenho esse operador trabalhando em mais de um posto de trabalho, eu estou trabalhando também a motivação dele. Eu estou trabalhando a atenção dele. Porque nenhum humano foi feito para ser robô, para trabalhar na mesma coisa o dia inteiro, que acaba para de prestar atenção, vai por automaticamente. Então, no momento que eu faço que esse funcionário se sinta útil e que ele é útil em mais de um posto de trabalho, ele inclusive vai ter contato com outras condições de trabalho e que pode ser que na anterior ele tenha uma ideia que no outro posto ele possa aplicar. Então, a importância também de ter esse benchmarking de divulgação dessas boas práticas internas da empresa, né? Tem muitos exemplos, muito conhecimento dentro da empresa, por isso que eu falo, o principal papel é realmente a gente cuidar dessas pessoas e acolhê-las. E quem sabe outras empresas podem já ter aquelas equipes focadas para projetos. Se já tem essa equipe focada para projetos, ou lançar algum concurso, né, de melhor Kaizen, existe o melhor Kaizen, isso, mais uma vez, vai instigando as pessoas a quererem correr atrás de darem outras oportunidades de melhoria, e daí que não é nada mais nem nada menos do que o berço da inovação, de novas formas de produzir, novas formas de produtos também. É uma forma de ouvir, então, tem dentro das ferramentas, tem a ferramenta da gente ouvir o nosso clima interno da empresa, o que a gente tem internamente, as nossas fortalezas internas, e claro, também a gente precisa ver o que acontece lá fora, ter um olho no concorrente e ter um olho no que eu tenho aqui dentro. Muito legal, muito legal. Eu vi você falando aí, né? Eu lembrei que antes você tinha mostrado os grupos de trabalho, né?
montar as equipes. Isso vai muito de acordo com o que a gente está tentando promover no programa de inovação que a gente tem aqui, Maria, que é Ótimo, promover essas equipes, esses grupos de trabalho, né? Então, e o reconhecimento, né? Isso é muito importante também, o com reconhecimento. certeza. Só se sentir realmente acolhido, né? Reconhecido pelo aquilo que está contribuindo. Muito legal. E aí, pessoal? Maria, queria fazer uma pergunta, Hudson. Você já trabalhou com algum tipo de estratégia como gamificação para recompensas, assim, para tentar estimular os colaboradores ou as equipes para produzirem mais? Você teve alguma experiência com isso? Pessoalmente, ainda não tive, mas eu sei que tem dentro da empresa, mas isso é recente. Ainda o tipo de premiação é mais aquele convencional. Tem um dia específico onde vão ser lançados os ganhadores e tudo, mas é mais aquele processo de eu escrever o projeto, vou preencher aquelas etapas do projeto e depois vai ter o dia que eu vou apresentar o projeto e só lá no final que vai ser divulgado o concorrente. Então, pessoalmente, ainda não, pelo que eu vivenciei, inclusive da minha trajetória, ainda não tive essa experiência. Eu vi bastante assim em indústrias de tecnologias, mas nunca em empresas de tecnologias, mas nunca vi em indústrias mesmo assim. É até uma curiosidade minha porque eu acho assim, teoricamente parece ser muito bacana, mas na prática tem que ter uma organização muito grande ali por trás para conseguir levar a ideia geral, né, que seria o que, quais resultados você vai querer, né, quais são os indicadores que você quer atingir e como você faz para, como fala, deixar todo mundo motivado para estar fazendo aquilo, né? Não ser mais uma meta, tipo, a meta minha é produzir, tipo, 1.200 fogão por dia e aquela coisa sempre meio taxada, né? Sempre a mesma coisa, né? Ter uma diversidade Sim. maior para as pessoas conseguirem se desenvolver melhor também e também ter um plano de desenvolvimento interno, né? Com certeza. Agora que você falou, não, realmente, essa gamificação vem mais dos mais novos, né? Então, ainda prevalece dentro da indústria, níveis hierárquicos, né, mais altos, ainda tem outra faixa etária. Então, não sei se pode ser uma das causas, né, disso, mas com certeza seria uma ideia legal. Mas como tudo, como todo processo precisa de um planejamento, precisa ter realmente muito bem estruturado para manter essa motivação. Agora, você que falou, desculpa, agora que eu lembrei de uma outra questão, que eu falei, iniciei com essa visão um pouquinho mais ampla, além da qualidade, né? A gente fala muito sobre diversidade, equidade e inclusão, né? Agora é o assunto do momento. Então, realmente, quando a gente pensa nessas condições de trabalho, a gente tem que pensar em como que a gente vai inserir essas pessoas, né? Como que eu vou inserir mulheres dentro de uma linha de produção, que predominantemente é uma linha de produção mais braçal, que demanda de um esforço físico, né? De uma força um pouquinho além. Como que eu vou tratar a pessoas com deficiência que vão entrar, que vão começar que tem que existe, né, a questões legais que precisam estar contratadas dentro da empresa, uma porcentagem, 5%. Inclusive, como que eu vou fazer com que pessoas, que a nossa população, a gente não pode esquecer que a nossa população também está envelhecendo. Então, como que eu vou tratar esses funcionários dentro da minha empresa para eles se perpetuarem, pensando novamente em sustentabilidade, né? Tudo isso tem diversos impactos e quando a gente pensa em lançar algum tipo de projeto, poderia ser até um projeto de gamificação, por que não trazer esses assuntos? Bacana, Maria. Penso igual, assim, a estrutura de gamificação, ela traz vários benefícios, assim, mas
a parte organizacional por trás é bem complexa, assim, para conseguir abordar toda essa gama de diversidades que tem, né? E também alinhar de acordo com as políticas da empresa, né? A As parte diretrizes. as diretrizes e tudo mais, para conseguir realmente o que a empresa está colocando como diretriz, como política, realmente está sendo cumprida ali dentro do chão de fábrica, não cumprida de uma forma ordenada, né? Mas de ordem, assim, ó, tem que ser assim, mas cumprindo porque realmente está na cultura da pessoa fazer aquilo. Com certeza. E aí, pessoal, quem mais? Maria, aqui fala Henrique. Olha, Henrique. Na verdade, eu queria comentar mais, né? Não é para terminar, mas já agradecer, né, pela visão que você trouxe. Acho que para a gente que vê a situação numa empresa fora daqui, o setor automotivo, que acho que tem já uma história mais longa aí no setor da qualidade, né? Então, acho que foi muito rico aqui para todo mundo. Então, acho que essa visão de que a qualidade principalmente está na mão de todos, né? Não no setor da qualidade. Isso acho que foi muito válido. Assim. Então, eu queria só deixar meu agradecimento por tudo isso que você trouxe aí. Eu acho que foi muito rico aqui para a gente, tudo isso que você trouxe. Tá? Obrigada, Henrique. Eu fico feliz que pelo menos tenha tido aquele momento de reflexão. Longe de mim, né, de ter todas as respostas ou todos os conhecimentos sobre, mas é um momento para a gente conversar, pelo menos, né? Eu que agradeço. Sim, muito importante. Essa reflexão é importantíssima, né? A gente acaba ligando o automático muitas vezes aí. Sim. Parar para pensar e repensar é importantíssimo. Será que tem mais alguém? Eu queria aproveitar para agradecer também a Karina e o Lucas, né? Eles que puxaram isso aqui, na verdade, e toda a equipe da área de qualidade, né, da companhia. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal. E a gente conta, né, com o apoio, né, de todo mundo que está aqui, todo mundo da comunidade, todo mundo da Atlas, porque a qualidade não é só o departamento de qualidade, igual a gente falou, é todo mundo. Então, vamos disseminar essa cultura, né? Todo mundo fazendo, cada um fazendo a sua parte. A gente chega lá. Para chegar a números cada vez mais competitivos, né? Eu vi vocês não só estarem no Brasil, né? Também mundialmente e enfim, ser referência, né? É isso que hoje a gente procura. Manter essa excelência não é só ser, é ser e se manter. Então, isso também é um outro desafio que a qualidade precisa ter e que todos nós precisamos ter. É isso aí. Pessoal, mais alguém? Querem comentar mais alguma coisa? Não? Gilberto? Não. Jean? Não, então... Começou a chamar. Não, vamos chamando aqui. Deixa eu pegar os nomes aqui. Sorteio. Você dá Não, aula também? Porque isso é muito de professora, né? Ah, bom, ninguém está falando, agora eu vou começar a puxar. então aponta, ó. O pessoal está apontando o Valendo Lucas ponto, Nascimento valendo aqui. ponto. Vamos começar a gamificação. Já tinha sido a proposta, foi lançada a proposta. Valendo um Quem chocolate. acumula pontos aí? Valendo uma camiseta da Unfire. Ih, Valendo Falaram quem aí, pai? É, o pessoal falou aqui, né, da Firecoin. Fica Isso no ar, aí. a Firecoin. Pensem na Firecoin. A gente está com de 50. Eu acho que valeu o papo, foi muito, muito legal mesmo.
E, Maria, de novo, eu quero, em nome da Atlas aqui, de todo mundo, agradecer por você ter aceito o convite e por estar falando aí com a gente sobre o que você mais gosta, né? Acho que foi muito legal para nós aqui. De verdade, muito obrigado. Obrigada a vocês. Como eu falei, eu sou suspeita para falar. Eu gosto muito e eu fiquei, inclusive, muito emocionada por ter sido logo hoje, no dia tão especial, para conseguir falar sobre engenharia do trabalho, né, que são os fatores humanos, falar sobre qualidade, como fatores humanos têm total impacto em qualidade e total impacto nas ODS, né, que é realmente pensar de forma sistêmica, vendo além do que todo mundo conhece, né, ou pelo menos tem essa visão de qualidade, só no produto, só no atender o cliente. Hoje em dia, né, para ser realmente uma empresa competitiva, precisamos ver todas as esferas. Então, só fico muito feliz e muito obrigada. Podem contar comigo para o que precisarem. Tenho meus contatos aí. Quem quiser tirar alguma dúvida, fazer algum bench. Quem sabe eu também fazer um bench com vocês. Sempre uma ótima oportunidade para a gente aprender. Sinta-se convidada. Quando quiser vir visitar Atlas, estamos aqui em Pato Branco. Ótimo. E traga a Fabi conhecer aqui também. Ah, Pessoal, Pois é. eu acho que a gente Eu- finaliza... Quer falar alguma coisa, Fabi? Eu queria deixar meu agradecimento aqui à Maria Vitória também, que topou o convite de trazer esse tema tão importante e tão amplo. Então, acredito que tenha sido difícil escolher os principais pontos para falar nesse tempinho tão curtinho aqui com a gente, né? Queria agradecer a disponibilidade, Maria Vitória, a atenção e cuidado aí com a apresentação, com o tema que você trouxe. E só agradecer também a participação de todo mundo aí, pessoal. Eu também agradeço a participação de todo mundo. E eu quero, antes da gente finalizar, bem rapidinho, pegando o gancho, né? A gente vai promover, a partir de hoje, uma iniciativa que a gente já rodou ela há um tempo atrás, que é uma das etapas do nosso programa, que é justamente o mapeamento de desafios. Então, logo mais, né? A gente vai começar a divulgar para os líderes aí, para todos os gestores, os 4 passos do nosso mapeamento de desafio e vamos tentar rodar eles até o final desse mês, para a gente coletar, né, o maior número possível aí de problemáticas e, enfim, eu vou encaminhar os 4 passos, vocês vão entender como que vai funcionar, beleza? Mas só para jogar o spoiler no ar aí para todo mundo. Fechou, gente? Muito Isso aí. obrigado. Fechou. Maria, muito obrigado. Fabi, time da Reise, pessoal da qualidade, tamo juntos. Obrigadão, Bom dia, pessoal. parabéns. Léo, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Então,